Evocação do Recife. Recife, não a Veneza americana, não a Mauritstad dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Ninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o piscinê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: "Coelho sai, não sai!" À distância, as vozes macias das meninas politonavam: "Roseira, dá-me uma rosa. Craveiro, dá-me um botão." Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, dos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia: "Fogo Santo Antônio." Outra contrariava: "São José." Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino porque não podia ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha. Um dia, eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, coração batendo. Ela se riu. Foi meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias. Barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinhos, sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com um chale vistoso de pano da costa. E o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô. Rio, 1925. Essa maravilha, né? Essa joia, é sobretudo um poema de memória, né? É um poema de reminiscência. O próprio nome já diz isso, é uma evocação. O Bandeira, aqui, né, ele de fato ele faz vir à tona um tempo e um espaço, né? A própria noção de evocação, né? O próprio nome já vem do latim evocatio, evocar é trazer de volta, né? Fazer voltar. Então, evocar uma coisa é fazer com que ela retorne de um tempo e de um espaço já perdidos. A coisa, de fato, reaparece, né? E o que a gente tem aqui nesse poema é uma espécie de descolamento do fundo da memória, né? Como se todas essas vozes, personagens, cenas, a ambiência, a geografia, as falas, os sabores, é um poema com cheiros, com textura, com formas. E tudo parece que vem desse fundo da memória e rompe
e ao mesmo tempo que tudo isso toma o sujeito, né, ele vai simultaneamente tomado por aquilo, deixando que tudo aquilo venha à tona e simultaneamente, de vez em quando, ele sai dali, pensa, olha criticamente aquele passado, volta, olha criticamente o presente, volta. Então você tem uma espécie de movimento, né, de aproximação e distanciamento diante daquele mundo que retorna, e retorna pelo poder da palavra, né? Porque a evocação se dá a partir do momento em que o poema se faz. O poema é a evocação, né? Então, poema, né, ou poesia e memória, que são exatamente a mesmíssima coisa. Então, a função do poema é evocar, é como que abrir esse fundo da memória, deixar que irrompa, né, essa massa de memórias. O Bandeira tem um livro belíssimo que é o Itinerário de Pasárgada, que também é um livro de memórias, mas é um livro em prosa e é basicamente um livro de memórias poéticas. O Bandeira vai contando um pouco da sua infância e como ele vai escrevendo, ele vai nos dando uma espécie de percurso da sua vida como autor. É um livro maravilhoso, um livro curto. O Murilo Mendes tem uma carta para ele, diz: o único problema da evocação, do itinerário é que é curto demais. E a gente fica com vontade de ler muito mais. E é verdade, quando acaba o livro você fica, mas puxa vida, não tem o volume 2, o volume 3. E alguns personagens que aparecem aqui são descritos lá no itinerário. Também preciso lembrar assim, que o Bandeira nasce em Pernambuco, né? Depois ele passa um tempo no Rio de Janeiro, ele tem umas viagens assim, curtinhas, até que ele volta para lá e fica lá de 6 a 10 anos. Então, ele mora em Petrópolis um tempo também. Ele diz que as primeiras memórias dele são de Petrópolis. As primeiras memórias de garoto, de infância, quando ele fez o mais fundo lá, é Petrópolis. É curioso, né? E depois, essa ambiência toda que ele vai retomar aqui, que é no Recife, onde ele fica de 6 a 10 anos de idade. E se eu disser alguma bobagem, não tem importância, porque a Eva está aqui para corrigir qualquer coisa errada que eu diga. Mas ele diz assim no itinerário: dos 6 aos 10 anos, nesses 4 anos de residência no Recife, com pequenos veraneios nos arredores, Monteiro, Sertãozinho de Caxangá, Boa Viagem, Usina do Cabo, construiu-se a minha mitologia. E digo mitologia porque os seus tipos, um Totônio Rodrigues, que ele cita, uma Dona Aninha Viegas, a Preta Tomásia, velha cozinheira da casa de meu avô Costa Ribeiro, têm para mim a mesma consistência heróica das personagens dos poemas homéricos. A Rua da União, com os 4 quarteirões adjacentes limitados pelas ruas da Aurora, da Saudade, Formosa e Princesa Isabel, foi a minha Tróada. A casa de meu avô, a capital desse país fabuloso. E ele ainda diz: quando comparo esses 4 anos de minha vida, de minha meninice, a quaisquer outros 4 anos de minha vida de adulto, fico espantado do vazio destes últimos em cotejo com a densidade daquela quadra distante. É lindo, né? Então, na verdade, ele forma a sua sensibilidade, né, a sua memória, o seu modo de ver o mundo, de estar no mundo, de se relacionar com o tempo, com a velhice, com a doença, com a literatura. Tudo parece que de fato vem dali, dessa quadra, né, desses 4 anos ali em Recife. E isso de fato forma. E no Bandeira isso é muito lindo, que você não tem nenhum tipo de hiato entre a pessoa Manuel Bandeira e o poeta Manuel Bandeira. É sempre aquela pessoa que fala. E quando ele fala, o poema sempre retorna a ele. Então, uma espécie de círculo, essas duas coisas estão completamente integradas. Isso é de uma beleza espantosa. E aí, no itinerário, ele se refere especificamente à evocação do Recife. E eu leio também o trecho. Ele diz assim: na evocação,
já havia mencionado, é porque nesse trecho aqui ele está falando de outro poema chamado Profundamente, que é uma maravilha, eu poderia ter trazido, mas isso, a nossa conversa não vai acabar nunca, mas porque lá no Profundamente ele fala minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia e Rosa, que são os personagens que reaparecem aqui. Então por isso ele diz que já mencionei. Então na evocação já havia mencionado o nome de Totônio Rodrigues, que é anterior ao Profundamente, que era, e ele próprio cita o poema, muito velho e botava o pince-nez na ponta do nariz. Esse Totônio era sobrinho de meu avô e me parecia muitíssimo mais velho do que ele. Não sei se isso foi a maneira de usar o pince-nez ou o jeito de falar que o marcou tão profundamente na minha memória. Bem, aí eu tenho a minha memória, que a minha avó pernambucana, mãe da minha mãe, falava pince-nez. Eu não queria dizer assim, onde é que está meu pince-nez? Eu achava engraçado ela chamar o álcool de pince-nez, de francês pince-nez, mas ela, imagina, nem se sabia francês. Ela nem sabia que aquilo vinha do francês e nem eu sabia. E era uma coisa que certamente ficou ali no Nordeste, de uma coisa, de um contato com a língua francesa que se disseminou e ficou ali no vocabulário daquela gente. E ele diz ainda, Tomásia era a velha preta cozinheira da casa da Rua da União. Tinha sido escrava de meu avô e fora por ele alforriada. Naquela cozinha, com seu vasto fogão de tijolo e seu enorme pilão, e que pelas frestas de Santo Antônio, São José e São Pedro resplandecia quentemente com as grandes taxas de cobre areadas até o vermelho, Tomásia, pequena, franzina e de poucas falas, mandava sem contraste e me inspirava um sagrado respeito com as suas únicas duas palavras, com as suas duas únicas respostas a todas as minhas perguntas. E que eu interpretava como sim e não. Rosa era a mulata clara e quase bonita que nos servia de ama seca. Nela, minha mãe descansava, porque a sabia de toda a confiança. Rosa fazia-se obedecer e amar sem estardalhaço nem sentimentalidade. Quando estávamos à noitinha, no mais aceso das rosas de brinquedo, era hora de dormir, vinha ela e dizia peremptória, leite e cama. E íamos como carneirinhos para o leite e a cama. Mas havia, antes do sono, as histórias que Rosa sabia contar tão bem. Ora, são esses personagens, é essa ambiência, é esse mundo infantil, com esses personagens, e esse mundo tão brasileiro, onde você tem ainda uma escrava, uma ex-escrava alforriada pelo avô que está ali, a criada que os meninos, o leite, a cama, as brincadeiras, as histórias que a outra conta. Então é mesmo uma espécie de uma mitologia, não é? De um mundo brasileiro muito profundo que ele rememora lá na evocação. Eu queria chamar a atenção no poema para essa primeira estrofe. Tá? Eu releio de novo com vocês, porque eu acho que ela é muito curiosa e revela muito da poética do Bandeira, da sua maneira. Recife. Não a Veneza americana, não a maldito estádio dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias. Mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. Ora, o que ele faz aqui nessa primeira estrofe, não é fazer com que ela funcione como uma abertura, né, uma ouverture. Né, seria o tema, né, principal, o central, o inicial, né, que vai ser retomado, né, que vai reaparecer depois, digamos, quando o poema tem o seu início, considerando que ele inicia depois dessa abertura. E nessa abertura ele define o seu objeto, né, de que Recife ele vai falar. Só que ele diz de que Recife ele vai falar, dizendo primeiro do Recife do qual ele não vai falar. Então daí essa série de negativas, né? Não a Recife americana, não a modestade, não o Recife, nem mesmo, e aí enfim ele diz, mas o Recife sem história na literatura. Olha, então o Recife que ele recusa nesse poema é o Recife da história
e da literatura. Não é? Portanto, a Veneza americana, não é? Que era uma espécie de apelido, de apelo turístico da cidade do Recife, né? Por causa dos rios e das pontes. Se dizia sempre isso, a Recife brasileira, né? Ou Recife americana das Américas. Então seria uma maneira de elogiar Recife comparando com uma cidade, né, europeia. Mauritsstad é uma referência, claro, à colonização dos holandeses. Em Recife, a cidade é de Maurício, Mauritsstad. Né? O Recife dos Mascates, da Guerra dos Mascates, né? Ali com o interior, né? Os senhores de engenho, né? Os sobrados, a igreja. Você tem ali um momento, né, de grande ebulição social. Mas nada disso interessa. Né? Esse é o Recife culto, livresco, coletivo, não é? O Recife de apelo coletivo. E não é nada disso. O Recife que interessa para ele é o Recife dele, é um Recife pessoal. Não é? E daí esse segundo momento da estrofe onde ele afirma o que lhe interessa. Mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. Ora, e vejam que esse Recife sem mais nada já aparece aqui como o primeiro verso, Recife. Ou seja, ali eu já tenho o Recife sem mais nada. Eu tenho só a palavra Recife, só a evocação Recife. Então, se a gente quisesse exagerar, a gente poderia dizer que no primeiro verso já está contido tudo o que ele quer dizer no poema. Que é simplesmente dizer a palavra Recife. Porque quando ele diz Recife sem mais nada. Não é? Esse verso Recife, sem mais nada, seria um verso que aqui o Mário de Andrade chamaria de verso harmônico, porque ele distingue lá no prefácio interessantíssimo, que é o prefácio que abre o Paulicéia Desvairada, ele diz que é um verso harmônico e um verso melódico. O verso harmônico é quando uma palavra, um verso ou uma estrofe soam sozinhos, sem um prolongamento, sem um desenvolvimento, seja sintático, seja semântico. Então, e o verso melódico não, ele se prolonga. Ele faz uma longa explicação disso, ele está usando termos da música, o Mário era, além de músico, professor de música, e ele sabia muito bem o que estava falando. Funciona muito bem esse tipo de coisa, sobretudo porque o modernismo vai fazer um largo uso desse verso harmônico, ou seja, quando você constrói a partir de fragmentos, de pedaços, de estilhaços, e não a partir de estruturas organicamente prolongadas, inteiras, totalizantes. Então, você constrói a partir de estilhaços. Né? E esse poema, de certo modo, todo ele é um poema harmônico, né? Porque ele muito claramente vai trabalhar, né? Ele, Bandeira, vai trabalhar, mas pode falar do poema. Né? O poema vai se nos apresentar como flashes, né? Como cenas. Né? Na verdade, ele tem um forte apelo cinematográfico, a linguagem desse poema é extremamente cinematográfica, o que aponta também para um aspecto da poesia moderna, da poesia modernista, e não só da poesia moderna, mas da arte moderna, ou seja, o cinema passa a ser, ali no início do século XX, uma espécie de... Assim, é a arte a que todas as outras artes almejam ser. Não é? A literatura quer ser cinema, a poesia quer ser cinema, porque o cinema, não é a linguagem que vem finalmente trabalhar com a possibilidade da simultaneidade. Não é? O cinema pode espelhar a rapidez, a velocidade do mundo contemporâneo e a multiplicidade, mas, sobretudo, a simultaneidade, que é alguma coisa que a poesia, que a literatura não pode fazer. Né? Como se diz uma palavra, você só diz uma palavra, você não tem como dizer duas palavras ao mesmo tempo. Né? Nós estamos limitados ao eixo, né, paradigmático e sintagmático. A gente tem que escolher uma palavra e temos que colocá-la numa determinada ordem. Né? E o cinema pode fundir imagens, né? É uma coisa que a literatura não pode fazer. Mas a literatura pode tentar simular isso. Né? Sei lá, quando Drummond, por exemplo,
lá no Poema de Sete Faces, diz pernas brancas, pretas, amarelas, e ele faz essa sequência sem uso de vírgulas, claro que ele quer nos sugerir uma sensação de simultaneidade, né? A velocidade das pernas que vão passando no bonde e que vão criando um efeito de cinema, né? Ora, então toda a arte moderna está muito próxima do cinema. Esse poema está muito próximo do cinema, né? Você tem as cenas aqui que não tem exatamente um encadeamento, né, lógico, né? Você tem rupturas, você tem uma cena, corta e vem outra, e elas nem sempre estão ligadas diretamente ou estão ligadas indiretamente, tem vazios, recuos, e aí volta um assunto que estava dado anteriormente. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui. Mas é muito interessante também que o ritmo desse poema e o modo com que ele é construído não só tem a ver com o cinema, mas tem a ver com o próprio fluxo da memória, né? Porque o Ali Salomão dizia a memória é uma ilha de edição, né? É uma excelente definição e é mesmo, né? Porque a memória se faz, né, do que se lembra e do que se esquece. Então esses buracos de memória, né, compõem um tecido todo esburacado, todo rasgado, né, mas quando você conta, né, quando você rememora uma cena, e não precisa ser uma cena da infância, uma cena que aconteceu hoje de manhã, vindo aqui para o MS, né, se eu perguntar a alguém, o que você fez quando você veio da sua casa desde que você acordou? E você vai editar isso, então você vai contar as cenas que você acha que são as mais importantes. Mas há tudo aquilo que você não lembra. Enfim, essa edição da memória, ela é muito próxima da edição do cinema. E esse poema, como trabalha com a memória e tendo no seu horizonte o cinema, que tanto interessa nesse momento para os modernistas, né? É claro que essas duas coisas se aproximam e se fundem, né? E aqui ele trabalha primeiro com essa abertura, recusando esse Recife coletivo, histórico, o Recife dos livros, para trazer a primeiro plano esse Recife pessoal, íntimo da sua memória, que é o Recife que lhe interessa, que ele vai evocar. Bem, é claro que esse Recife tão íntimo acaba sendo também um Recife coletivo, passa a ser o Recife, né, aquele Recife, daquele mundo, daquelas pessoas, né, que qualquer um pensa de algum modo na sua infância ou de algum lugar. É claro que ele acaba tocando numa coletividade, mas a partir dessa pessoalidade, né, desse Recife dele, singular, muito, muito, muito específico. Isso tem uma coisa também curiosa, que é o seguinte: o Bandeira é o poeta das essencialidades. Ele é o poeta, nesse sentido, talvez ele seja o poeta mais próximo de um poeta que parece tão antagônico a ele, que é o João Cabral de Melo Neto, que vai sempre fazer as operações de retirada de tudo que não pareça essencial para ir encontrar aquilo que é mais bruto, mais limpo, de tudo aquilo que lhe parece mero adorno, mera ornamentação, né? Então o Bandeira ele faz sempre essas operações de buscar aquilo que é, né, mais certo, mais justo, né? A sua noção de justeza, de encaixe, de procura da coisa que lhe interessa, né? É uma operação muito radical, né? É um poeta da extrema simplicidade e que vai recusar qualquer tipo de coisa que lhe pareça rica, né? O Otto Lara Rezende dizia que o João Cabral era o poeta mais franciscano da poesia brasileira, porque tinha essa mesma opção pelo pouco, né? E eu diria que o Bandeira é também um poeta franciscano, não é por acaso que os dois eram primos. O João Cabral só se referia ao Bandeira nesses termos. Manuel Bandeira, meu primo, Manuel Bandeira. Ele nunca dizia Bandeira sem esse aposto, meu primo. Né? Tamanho orgulho desse poeta magnífico. E é claro que os dois, né, menos o Bandeira em relação ao Cabral, mas o Cabral entendia o quanto o Bandeira era um poeta da sua filiação, né? Esse poeta do essencial, daquilo que é a coisa livre de qualquer tipo de penduricalho ali em torno.
E há um poema que eu acho que mostra muito bem esse tipo de operação, porque é um poema onde a operação, essa operação de redução, de busca do essencial, ela é muito flagrante, ela é a própria questão do poema, é o poema logo depois, que é o Satélite. A gente vai voltar para a evocação. É uma ida à frente para voltar depois. Satélite. Fim de tarde. No céu plúmbeo, a lua baça paira, muito cosmograficamente, satélite. Desmetaforizada, desmitificada, despojada do velho segredo de melancolia, não é agora o golfão de cismas, o astro dos loucos e dos enamorados, mas tão somente satélite. Ah, lua deste fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Essa coisa em si, né, que ele busca aqui nessa lua, é como se isso fosse a operação que ele vai fazer em toda a sua poesia. Assim, aqui é como se fosse uma explicitação desse gesto que preside a toda a criação do Bandeira. Né? Ele vai procurar sempre a coisa em si, que é o que também, não é, surge muito claro na primeira estrofe, naquela abertura lá da evocação do Recife. Né? Não a Mauritshuis, não a Veneza americana, não o Recife da história da literatura, tira tudo e sobra a coisa em si, sobra Recife. Recife da minha infância. Né? E aqui ele faz essa mesma operação com essa lua. Né? Essa lua, é claro que aqui, né, aqui há toda uma vontade, né, de desmitificação, na verdade, de toda uma tradição literária que vai explorar sentimentalmente a lua, vai metaforizar a lua, que vai fazer a operação contrária, que é, em vez de despir, vai vestir a lua. Ou seja, há toda uma tradição lírica ocidental que vai vestir a lua de significados, de símbolos, de metáforas. Né? Então, a lua está toda vestida. A lua dos românticos, sobretudo. Né? A lua dos simbolistas. Você vai voltando para trás e tem todo um imaginário em torno dessa coisa que brilha à noite e que todo mundo fica projetando coisas naquele disco luminoso. Ora, qual a operação do Bandeira? É exatamente voltar-se contra isso, contra essa tradição. Aí, ao mesmo tempo, ele está... Quer dizer, é uma operação muito poética, na medida que ele está dialogando em embate contra uma tradição. Aqui é o poeta moderno que, formado numa tradição simbolista, a Bandeira vem do simbolismo, né? A gente está falando do Libertinagem de 30, é um livro de estreia do Bandeira modernista, mas ele vem nessa tradição simbolista. Mas o simbolismo do Bandeira já era um simbolismo da coisa em si, já era um simbolismo do pequeno, né, do mínimo, que é o que vai marcar toda a sua sensibilidade, toda a sua poesia modernista dali para frente. Até, né, se a gente quiser pensar, como o Bandeira vai logo depois também abandonar assim, uma estética estritamente modernista, e aí ele já não é nem modernista nem simbolista, ele é Manuel Bandeira como ele foi sempre. Né? Mas o que atravessa todo o Bandeira, seja lá no início até o fim da sua obra, né, é essa busca do que é essencial, da coisa em si. Né? Mas no poema Satélite, é claro que ele está conversando aqui diretamente com essa tradição, né? Conversando com os românticos, com os simbolistas. Há uma coisa muito legal aqui que é o seguinte, vejam, fim de tarde. De novo, é um verso harmônico, né? Fim de tarde o quê? Não tem no fim da tarde, fim de tarde em que eu... Entenderam o que eu chamo da coisa, o harmônico, né? Eu não tenho um prolongamento disso aqui. Fim de tarde, ponto, acabou. O que o Mário dizia assim, fica soando sozinho no espaço. Fim de tarde, está soando sozinho no espaço. Assim como a lua está soando sozinha lá no espaço. No céu plúmbeo. Ora, primeira coisa, o Bandeira sabe que usando plúmbeo, ele está usando uma palavra rara, vocabulário nobre, não é? Com
com cheiro de velhice, não é? De velhice simbolista, romântica, meio parnasiana. Ele sabe exatamente. Não é? Mas a operação dele, genial, é exatamente trazer para dentro do poema tudo aquilo que o poema vai recusar. Entendeu? Ele traz para expulsar logo depois. Como se ele trouxesse o inimigo para dentro do campo, entendeu? E ali o eliminasse completamente. No céu plúmbeo, e o ritmo é muito cheio de efeitos dramáticos. No céu plúmbeo, a lua baça, olha o vocabulário, paira. E aí ele usa o verbo sozinho no verso, paira. É quase como se ele explorasse graficamente o poema, né, nos dando a sensação da lua pairando sozinha. Paira, pausa, muito cosmograficamente. Ele usa essa palavra longa, estranha e nada poética. Muito cosmograficamente, satélite. E aí eu tenho o satélite já vibrando sozinho ali no verso. Então ele apresenta essa lua, não é uma lua que brilha à noite, mas é no fim de tarde que a gente cansa de ver, e você pode ver quase, às vezes você vê o redondo da lua, né? Você vê cratera, você vê textura na lua, não é aquele disco brilhante, misterioso na noite, mas é tarde. Não é? Ela é uma coisa entre outras, é quase como se essa lua interessa muito mais a ele do que a lua do horário noturno mesmo, né? Onde ela está disfarçada ou vestida pelo brilho do sol. Desmetaforizada, desmitificada, despojada. E aí começa a operação de tirar tudo aquilo que vestiu. E veja a repetição. Desmetaforizada, tira a metáfora. Desmitificada, tira o mito. Despojada do velho segredo de melancolia. Não é agora o golfão de cismas. Ora, o golfão de cismas, vamos lá, é uma expressão, né, que logo soa nobre, soa austera. Né? Não é o que ele quer. De novo, ele está trazendo esse mundo que, na verdade, ele recusa. O astro dos loucos e dos namorados, mas tão somente satélite. Aí fica lá vibrando sozinho. Né? Trouxe e tirou. Então, tem uma operação muito construída. O Bandeira é um arquiteto, entendeu? Não é por acaso que interessa tanto ao João Cabral. Agora, o que é muito curioso é que a arquitetura do Bandeira é muito sofisticada, mas às vezes isso é maravilhoso. Ele conta sobre os poemas, e às vezes poemas que são muito claramente assim, obras-primas da engenharia poética, e ele diz assim, esse poema me veio inteiro. Assim, ele nunca fala dos seus poemas em termos de uma construção, como o João Cabral tanto fazia, entendeu? Ele fala como se fosse mesmo é muito mais intuitivo do que exatamente um resultado de uma operação, de uma arquitetura inteiramente planejada. Né? Então, é um poeta que trabalha tentando fazendo uma espécie de aliança entre esses dois polos, né? Que são muito importantes e que ainda hoje move assim, os poetas, a crítica literária, que né, o quanto que no poema há, né, de trabalho e de inspiração, até onde, né, vai uma coisa ou outra, e ninguém se entendeu até hoje, porque não dá para entender, né, porque essas coisas são muito fluidas e é difícil definir. E o Bandeira faz perfeitamente a confusão entre esses polos. Né? Aí está um poeta que é difícil você encerrar numa explicação, porque ele é complexo demais, né? E a sua perfeição vem daí, né? De uma espécie de impossibilidade de você se aproximar preparado, né? Porque ele te desarma inteiramente. E aí continua o poema.
Ah, lua deste fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais. Ora, tem uma coisa que é curiosa, que é que para o nosso ouvido já não sou esquisito, mas a palavra show é uma impureza poética imperdoável, né, para os defensores de uma pureza linguística. A gente teria que pensar assim, por exemplo, quando o Drummond publica não, logo assim, um pouco depois, quando ele publica o No Meio do Caminho, né, que é o poema com o maior grau de polêmica na poesia brasileira de todos os tempos, né, grande parte da polêmica em torno do No Meio do Caminho é o fato de que o Drummond usou tinha uma pedra e não havia uma pedra. Mas todo mundo falava assim, todo mundo fala assim, todo mundo escreve assim, ter com o sentido de haver. Mas para o purismo linguístico, gramatical, né, isso é um erro, isso é um desvio de uma norma que se espera, né, do melhor uso, do uso mais sofisticado, mais inteligente, mais puro da língua. E não se espera de um poeta que se use tinha em vez de haver. Ora, quando o Drummond usa o tinha, né, o grande escândalo é o tinha. Né? A gente reeditou aqui no MS ampliadamente um livro que ele próprio, Drummond, organizou, que chama Uma Pedra no Meio do Caminho, que é onde o Drummond recolheu todas as barbaridades que disseram sobre o poema. É uma maravilha, é uma joia de humor, o que dizem sobre o poema. E grande parte da crítica ali é o uso do ter em vez do haver. Né? Eu me lembro quando a gente gravou aqui para o IMS há alguns anos atrás, leituras das várias traduções do No Meio do Caminho, a tradução francesa dizia Je une pierre, ou seja, eu tenho uma pedra. Então, aquilo em francês não faz sentido nenhum, porque fica o sujeito tendo uma pedra, assim, eu tenho uma pedra no meio do caminho. Eu tinha uma pedra, entendeu? Eu tenho uma pedra. Mas como eu tenho uma pedra? Mas porque o francês viu tenho e usou como tenho. Ele não sacou que aquele tenho era haver. Entendeu? Então, ao invés de il y a, ele usou avoir. Então, ele fez uma confusão maluca ali, porque ele não entendeu. Porque ele aprendeu o português numa gramática, entendeu? Haver, existir. Ter, possuir. Por que eu fiz essa volta toda? Para vocês entenderem que maluquice que é o Bandeira usar show no poema. É uma palavra primeiro, entendeu? De língua inglesa, é um estrangeirismo, como está vigorando entendeu? O sentido de uma coisa muito mais pura. Né? É claro, ele é um modernista, não é? Mas ele está usando isso aqui exatamente com um grau de violência, entendeu? Que hoje já se perdeu um pouco para nós, entendeu? E não só porque é uma palavra estrangeira, mas é uma palavra estrangeira que vem do mundo do entretenimento, da comunicação de massa, do mundo de massas, entendeu? Que nesse momento entendeu? A alta literatura, entendeu? E a baixa cultura estão em mundos muito diferentes e, sobretudo, muito opostos. Né? Então, trazer a palavra show para cá não é uma operação que qualquer poeta faria. Demissionária, palavra antipoética, não é? Show, e depois, ainda por cima, ele usa mais-valia, que vem do campo da economia. Não é? Então, ele faz não é, ele é muito bruto no modo com que ele avança dentro da expectativa convencional, tradicional, bem comportada. Não é? É muito importante que a gente entenda o Bandeira como um poeta duro, áspero, violento. O Bandeira não é um velhinho fofo, entendeu? O Bandeira é cruel. O Bandeira pode ser cruel, né? Áspero.
Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Bem, aqui tem esses sons, esses is que ficam vibrando, né? Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. É quase como se fosse uma espécie de sonda, uma coisa eletrônica pulsando aqui, né? Então, a própria sonoridade aqui é extremamente áspera, pontiaguda e estranha. Terminando com essa definição que é, né, gosto de ti sem nada que lhe vestia, gosto de ti como sendo a coisa em si. Ora, essa é a operação daqui do Recife. Recife sem mais nada, né, equivale a essa lua que é puramente satélite, né? Esse Recife é puramente o Recife da infância. E a partir daqui é que o poema, digamos, é que começa realmente a evocação. A Rua da União, onde eu brincava, o Totônio Rodrigues, a Aninha Viegas, aqueles personagens todos de que ele fala lá, né, no itinerário que eu li aqui, aqueles fragmentos. E entram as vozes, né? É um poema extremamente polifônico, né? Tem 1000 vozes que aparecem aqui. Os meninos gritavam, coelho sai, não sai, as meninas que vão cantando. É um poema cheio de vozes, depois tem os pregões, né? Uma pessoa grande dizia, fogo Santo Antônio, outro contrariava, em São José. Então, junto com a memória, vem as vozes, né? Os personagens todos têm voz, né? E aqui é uma coisa muito curiosa nessa passagem da roseira, né? Roseira nabe uma rosa, craveiro nabe um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. Ora, ele traz, vem a memória do canto, né, das meninas cantando, roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Mas os 2 versos seguintes já não são mais da cantiga. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão, já é... E vejo que não é por acaso que ele destaca espacialmente as 2 quadras, né? A quadra da roseira, da Milma Rosa, que é a da memória das meninas cantando. Ele faz avançar em relação à margem do poema e depois recua, entre parênteses, dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. Ora, agora não são mais as meninas cantando, agora é ele pensando, né? É um deslocamento temporal, espacial, é ele no tempo da escrita, revendo aquelas cantigas, ouvindo as cantigas e imaginando e deduzindo e nos dizendo que muitas daquelas rosas ali não chegaram a desabrochar, né? Não vingaram. E esse não vingar, né, é muito característico do espírito do Bandeira, daquilo que anima a sua poesia, que é uma espécie de apreço, assim, pelo fracasso, né? O fracasso é uma questão fundamental para o Bandeira e que fica muito claro lá no Pneumotórax, que é o poema seguinte que vocês têm aí, que vale a pena a gente olhar e comentar. Então, Pneumotórax, que também é do Libertinagem, né? Febre, hemoptise, espineia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Bem, o pneumotórax, para quem não sabe, tanto é o nome da doença quanto é o nome do tratamento, né? Que consiste em fazer uma sonda que tira um líquido que fica ali no pulmão, não sei o quê. Ora, o verso que me interessa aqui, porque eu acho que é exatamente o verso, né, que ilumina lá aquela cena das meninas que morreram, das rosas, meninas que morreram em Debotão, né, é exatamente esse segundo verso, né? A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Ora, essa é a promessa que não se cumpriu, o futuro
que se anunciou que não veio. As rosas ainda em botão, mas que morreram ainda em botão. Né? Então, o fracasso, né, essa promessa não realizada, né, está aqui, como está né, na poesia do Bandeira como um todo. Aqui é muito claramente uma cena de inspiração autobiográfica, não é? O Bandeira, né, ainda muito jovem, descobre que tem tuberculose e a vida dele muda a partir daí. É um poema muito curioso, muito interessante, muito moderno, arrojado e estranho, né? Tem uma brincadeira muito curiosa, que essa primeira estrofe, né? Febre, ptise, dispneia e soros noturnos. Olha, aqui é só uma lista né, de sintomas, né? E é uma lista. Febre, ptise, dispneia e soros noturnos. E a partir daí, o que você tem? Você tem um choque enorme, porque o verso seguinte é completamente diferente. Ritmicamente, porque ele é um verso longo, né, que flui a vida inteira, que podia ter sido, que não foi. Como ele não é um verso simplesmente descritivo e objetivo, como o primeiro verso, que é 100% não poético. Isso podia estar numa bula de remédio. Bula de remédio e mais nada. E o segundo verso não. O segundo verso é reflexivo, é elegíaco, né? é um solilóquio, ele é outra coisa. E ritmicamente era inteiramente diferente do primeiro. E o terceiro verso é outra coisa, tosse, tosse, tosse. Né? Tem a mesma rapidez, a mesma violência rítmica do primeiro, a repetição, esse ritmo, não é, das interrupções aqui, das pausas, só que não é mais uma listagem de sintomas como o primeiro, mas é a repetição de um sintoma, só que é um sintoma que se repete. Então, tosse, 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 ele, não é, imita aqui o som da tosse sem fazer uso, não é, de uma onomatopeia. Não é? Ele não faz cough, 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 ele faz tosse, 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 mas é a própria palavra tosse sugere o som da tosse, né, graças à repetição. Então, é como se fosse um uso onomatopaico sem ser exatamente uma onomatopeia. Né? Ele não usa uma palavra que imita o som, mas uma palavra que lembra o som. Ora, só esse início é uma obra de construção e de humor, de inteligência poética, com ritmos e sentidos. E depois ele avança nessa cena inteiramente surpreendente, não é? Ele vai para uma narrativa, com uma conversa. Tem esse negócio muito moderno e muito arrojado, que não é, numa linha tracejada ou pontilhada, né, ele simular a pausa da respiração, né? Então você tem o som da respiração aqui, né? Então quem lê é obrigado a parar e respirar profundamente. Então é uma coisa espetacular. E esse final que é, né, a grande chave do poema, que é, olha, não tem jeito, qualquer coisa serve, a vida não tem sentido, né? Então, esse tango argentino há 1000 possibilidades de leituras, né? Pois por que um tango argentino? De qualquer modo, ou seja, é uma coisa que não, a vida acabou, né? Não há mais o que fazer. Ora, esse fracasso, né, faz, portanto, desse verso aqui do Pneumotórax uma espécie de verso emblemático de toda a poesia do Bandeira. Haveria mais de uma dezena de poemas incríveis com esse tema, o Testamento, né, com momentos, com passagens lindas. Né? Gosto muito de crianças, não tive um filho de meu, um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me desde menino para arquiteto, meu pai. Fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai. E ele começa para mim dizendo, tive os amores, perdi-os. Então, é toda uma vida que não se cumpriu. Né? O pai que queria que fosse arquiteto e ele não foi, porque a saúde foi embora. Ele vira poeta, mas é um poeta menor, perdoai, ainda pede perdão ao poeta, você, leitor.
o Andorinha passou a vida à toa. Então, são muitos poemas com esse sentido. Agora, nunca é com sentido de autopiedade. Bandeira não tem piedade de ninguém, nem do seu leitor, nem e muito menos dele mesmo, né? Não é choramingas nunca, né? Ao contrário, ele é sempre áspero. Isso aqui parece, deve ter sido uma coisa quase que colhida desse exame, né? Diretamente. Agora, será que o médico do Clavadel mandou ele dançar um tango argentino aí? Iria ser uma loucura, né? Provavelmente não, né? Vocês trazem o nonsense, né? Mas também não traz também drama. Sim, o nonsense, o drama, tem uma coisa meio trágica aqui. Porque se fosse dançar mas se fosse dançar um bolero, se fosse dançar um samba é aproveite a vida, né? Faça uma coisa alegre, sei lá. Mas um tango apela para um ritmo / dança que tem a ver com apelo dramático, né? Bem, continua aqui as cenas que vão se encadeando sempre sem uma prisão lógica, né? As cenas vão aparecendo muito livres, muito despojadas de uma sequência previsível. Mas aí eu queria chamar a atenção lá no final da página, onde ele diz Capiberibe, Capibaribe, que é uma coisa muito curiosa, né? É o nome do rio, de Recife, ou do Recife, né? Só que tem um problema no nome do rio, né? Que tem Capiberibe, Capibaribe. Quando você lê, parece que a diferença é só de uma letra, né? Ali, mas primeiramente isso faz uma diferença sonora, né? Capibê, Capibá, Capibê, Capibá, Capibê, Capibá. Só que no itinerário, ele conta o porquê desse negócio. E aí isso é maravilhoso. Ele diz assim: na evocação do Recife, as duas formas, Capiberibe, Capibaribe, tem dois motivos. Ele explica. O primeiro foi um episódio que se passou comigo na classe de Geografia do Colégio Pedro II. Era nosso professor, o próprio diretor do colégio, José Veríssimo. Ótimo professor, diga-se de passagem, pois sempre nos ensinava em cima do mapa e de vara em punho. Que eu esqueci a minha, por isso que vocês estão... Tudo bem. Certo dia perguntou à classe: qual é o maior rio de Pernambuco? Não quis eu que ninguém se me antecipasse na resposta e gritei imediatamente do fundo da sala: Capibaribe! Capibaribe, com A, como sempre tinha ouvido dizer no Recife. Fiquei perplexo quando Veríssimo comentou, para grande divertimento da turma: bem se vê que o senhor é um pernambucano. Pronunciou pernambucano, abrindo bem o E. E corrigiu: Capiberibe. Meti a viola no saco, mas na evocação me desforrei do professor. Intenção que ficaria para sempre desconhecida se eu não a revelasse aqui. É maravilhoso, né? Ou seja, na verdade, há no uso capibê, capibá, uma coisa que é mais do que sonora, que é a questão que ele vai dizer depois, né? Que é, portanto, na verdade uma questão de classe social, né? Que está aqui, né? Mas vamos lá. Todavia, outra intenção pus na repetição. Ele continua. Intenção musical. Capiberibe, a primeira vez com E, a segunda com A, me dava a impressão de um acidente, como se a palavra fosse uma frase melódica, dita da segunda vez com bemol na terceira nota. Capibê. Capibá, no caso capibá. De igual modo, em neologismo, o verso Teodoro, Teodora, leva a mesma intenção, mais do que jogo verbal. Ora, então, essa vingança, não é? Essa desforra, como ele fala, é, na verdade, uma coisa que que está aqui nesse poema, né? Esse poema é um poema que faz o elogio da língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso português do Brasil.
Então, esse é um poema que, né, além de ser um elogio do Recife da sua infância, isso fica muito claro, é um Recife popular, não é? Esse mundo não é o mundo do Recife dos sobrados e dos ricos. É o Recife da gente simples, da gente humilde, né? Da gente que fala Capibaribe e não Capiberibe, né? E também não é por acaso, portanto, que lá, né, vejam logo lá na frente, na segunda página, ele diz, quer dizer, ele volta para Capiberibe, Capibaribe, ele repete isso, e lá ele vai lembrar, por exemplo, que o vendedor de amendoim chamava midubim, ou seja, não era amendoim, era midubim. Não era torrado, era cozido, que é como ainda hoje se come no Nordeste, né? A voz dos vendedores com os pregões, ovos frescos e baratos. E aí ele entra numa espécie de manifesto modernista aqui, não é? A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Claro, né? É o Recife sem história nem literatura. Né? Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala o gostoso português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe luzida. Ora, é tom de discurso, é tom de deputado, né? É tom de poeta modernista assinando um manifesto pró-língua brasileira. Né? Isso aqui é, claro, isso aqui é o modernista das hostes, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né? Logo depois Drummond e toda a questão modernista, né? De defesa de uma língua, né? Liberta, sobretudo da sintaxe, né? e dos outros meandros, né? Gramaticais, né? Que vigoravam no Brasil, que nos deixava sempre uma espécie de imitação do português falado em Portugal. Essa é uma linda história para se acompanhar, por exemplo, na troca de cartas espetacular. Eu fiz assim porque ela é grande, o volume desse tamanho, entre o Bandeira e o Mário, mas também entre o Drummond e o Mário. Né? O Drummond, no início ainda meio claudicante, e o Mário vai explicando as coisas para ele, dá aulas, é maravilhoso. Mas eu queria chamar a atenção para uma última coisa aqui, que é o último poema que a gente vai olhar, prometo que eu estou terminando rápido, que é lá no início dessa segunda página, ainda aqui na evocação, quando ele diz: um dia eu vi uma moça nuinha no banho, fiquei parado, o coração batendo, ela se riu. Foi meu primeiro alumbramento. Bem, além da beleza da cena, né, do modo como ele conta isso, né? Tem esse gosto brasileiro, moderno, esse diminutivo nuinha. Né? Não é nua e não é nuazinha, é nuinha. Né? E como e como o ritmo aqui, né, sugere a própria batida do coração. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Pausa. Mas o próximo verso é: fiquei parado, o coração batendo. Vejam que ele não usa nenhuma vírgula, não usa pontuação, nenhum conectivo. Fiquei parado, o coração batendo, é um verso só. Claro, o coração está acelerado e o verso acelera. Fiquei parado, o coração batendo, ela se riu. E não é ela riu, porque ela não riu para ele, ela se riu, ela riu para ela mesma. Né? Então, é um sorriso maroto aqui, safado, né? Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Bem, alumbramento seria uma conversa longa sobre o que é o alumbramento na poesia do Bandeira, mas vale a pena só a gente olhar um poema que ele... Bem, esse é de 30, e o último poema que a gente olhará é o Alumbramento, que é de 1919, do Carnaval. Então, é o poema que conta a mesma cena, só que aqui ele conta em Carnaval, é o poeta neossimbolista falando, né? Só que é um neossimbolista Bandeira, não é qualquer neossimbolista, não é um simbolista de segunda linha, não. E é a mesma cena que lá ele está contado por um modernista, que ele conta em 4 versos, com aquele gostinho brasileiro, nuinha, no banho. E aqui não, aqui tem uma outra atmosfera. E a palavra atmosfera é muito boa porque é um poema de atmosfera. Ele é todo uma atmosfera. Então, alumbramento.
Eu vi os céus, eu vi os céus. Ó, essa angélica brancura, sem tristes pejos e sem véus. Nem uma nuvem de amargura vem a alma desassossegar. E sinto-a bela, e sinto-a pura. Eu vi nevar, eu vi nevar. Ó, cristalizações da bruma a amortalhar, a cintilar. Eu vi o mar. Lírios de espuma vinham desabrochar a flor da água que o vento desapruma. Eu vi a estrela do pastor. Vi a licórnia alvinitente. Vi o rastro do Senhor. E vi a Via Láctea ardente. Vi comunhões, capelas, véus, súbito, alucinadamente. Vi carros triunfais, troféus, pérolas grandes como a lua. Eu vi os céus, eu vi os céus. Eu vi-a nua, toda nua. Esse assombro de beleza e de maravilha, vejam, é exatamente a mesma cena, é o alumbramento lá da menina nua no banho. Né? Só que aqui, bem, esse é um poema que eu amo e eu queria muito rapidamente, para a gente entender certas nuances aqui da construção do poema. Tem uma coisa linda que é o fato de que ele só diz o que ele viu, ele só diz a menina no último verso. Né? Até lá, ele só diz as coisas que ele evoca, mas não... Ele viu isso tudo, mas ele viu isso tudo quando viu a moça nua no banho. Né? E é como se aqui ele fizesse de uma maneira muito linda e muito complexa aquela operação de vestir e desvestir. Né? Aqui ele vai vestindo a menina de significados e de beleza. E os significados e a beleza, as coisas são tão esplendorosas, são tão sublimes, que vai saindo da esfera, né? Começa com a esfera da natureza, céus, neve, nuvem, água, estrela, e aquilo vai virando uma coisa mística, religiosa. No final é o carro do Senhor, capelas, véus, no final vai virando uma coisa religiosa. E depois que ele veste a menina de todos esses significados, ele faz assim, juf! Eu vi-a nua, toda nua. Ele veste para depois desvestir e a menina surge e brilha sem nada. É lindo, né? Então, é isso.